A história de São Paulo foi escrita a fogo e a sangue pelos bandeirantes. E é isso que você vai ficar sabendo aqui no Não Vai Cair no Enem. Os bandeirantes, embora tenham tido um papel fundamental na história do Brasil, não faziam parte dela, enquanto essa história estava sendo escrita aqui no Rio de Janeiro. Sim, estamos no Rio de Janeiro. Por quê? Quando o Brasil se torna independente de Portugal, os neo-brasileiros, embora fossem portugueses, concluem que o Brasil não tinha história. Sua história era apenas aquela que Portugal contava. Então, em 1838, 16 anos depois da independência, se cria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1845, é lançado um concurso pelo Dom Pedro II com o título Como se deve escrever a história do Brasil. Concurso esse... Procuram-se 100 pessoas para testar grátis o menor aparelho auditivo do mundo. 222 Heydrich. A verdadeira história de São Paulo foi escrita a fogo e a sangue pelos bandeirantes. E é isso que você vai ficar sabendo aqui no Não Vai Cair no Enem. Os bandeirantes, embora tenham tido um papel fundamental na história do Brasil, não faziam parte dela, enquanto essa história estava sendo escrita aqui no Rio de Janeiro. Sim, estamos no Rio de Janeiro. Por quê? Quando o Brasil se torna independente de Portugal, os neo-brasileiros, embora fossem portugueses, concluem que o Brasil não tinha história. Sua história era apenas aquela que Portugal contava. Então, em 1838, 16 anos depois da independência, se cria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1845, é lançado um concurso pelo Dom Pedro II com o título Como se deve escrever a história do Brasil. Concurso esse vencido por um alemão, von Martius, que escreveu o livro que durante anos foi o guia mestre, o guia base para se contar a história do Brasil. Nele não tinha nenhum bandeirante, até porque esse nome nem existia. Porém, quando São Paulo começa a enricar graças à lavoura do café, os paulistas olham e dizem assim, pô, mas a história é contada só por carioca, lá na corte, no Rio de Janeiro, e não é a história verdadeira. A história verdadeira vamos contá-la nossa. E é muito incrível, porque isso ainda por cima começa a acontecer no Museu do Ipiranga. E ali, nos anos 20 do século XX, surgiram estudiosos que disseram, está na hora de contarmos a verdadeira história do Brasil. E inventaram os bandeirantes. Claro que os bandeirantes existiram, claro que os bandeirantes tiveram uma ação efetiva e intensa na história do Brasil. Só que essa história não era contada porque os bandeirantes agiram fora da lei, porque os bandeirantes não eram os três mosquiteiros, eles não se vestiam com aquelas roupas que eles aparecem nesses quadros do Museu Ipiranga, Domingos Jorge Velho, Raposo Tavares, Anhanguera, Amador Bueno. Não, na vida real, eles andavam de pés descalços, com roupas quase esfarrapadas, falavam praticamente só tupi e eram quase que exclusivamente caçadores de índios, piratas do sertão, gente que vivia do que roubava. E a frase, gente que vivia do que roubava, não é minha, é do Conselho Ultramarino Português, que quando viu as ações do Domingos Jorge Velho, que foi contratado para atacar o Quilombo dos Palmares em Alagoas, para atacar o Zumbi, foi contratado pelo Conselho Ultramarino, que disse, é gente bárbara, que vive do que rouba. Inclusive, quando o bispo de Pernambuco conheceu esse mesmo Domingos Jorge Velho, disse, é um dos maiores selvagens com os quais tenho topado. E a conversa entre o Domingos Jorge Velho e o bispo de Pernambuco teve que ter um intérprete, porque o Domingos Jorge Velho praticamente só falava a língua geral, que é o tupi. Cara, se explica facilmente por que esses bandeirantes surgiram em São Paulo. Inclusive, eles eram chamados de paulistas e de sertanistas. O nome bandeirantes surgiu muito tempo depois. Surgiu no final do século XIX. Eles eram sertanistas, porque viviam no sertão, né? E sertão, você sabe o que quer dizer sertão? Claro, né? Sertão quer dizer desertão. Eram vastas extensões de terras selvagens, selváticas, pelo interior do Brasil, só que elas não estavam desertas, né? Elas estavam ocupadas por milhares de indígenas. Se calcula, inclusive, que os bandeirantes, ao atacarem as missões jesuíticas, as missões do Guairá, no Paraná, do Itatim, no Mato Grosso, do TAP, no Rio Grande do Sul, atacarem esses lugares que os jesuítas tinham criado, as reduções teriam escravizado 356.720 indígenas, segundo os cálculos de um historiador chamado Alfred Elias Jr. Mas parece que foi 356.720 e meio, porque tinha um anão que ele esqueceu de contar. Eu não sei se é o anão do Game of Thrones. Mas o fato é que, ao atacarem essas missões, os bandeirantes paulistas teriam escravizado em torno de 400 mil índios. Destruíram essas missões e trouxeram esses índios para serem vendidos como escravos em São Paulo, para trabalhar na Baixada
Santista e na Lavoura Canavieira do Nordeste do Brasil. E esses bandeirantes, muito apropriadamente, não viraram nome de rua, né? Eles são nome de estrada. Tamanha o jeito que eles se locomoviam, inacreditavelmente, mesmo pelo Brasil. Alguns deles caminharam 3.000, 4.000 quilômetros a pé. O que mais se notabilizou deles é o Raposo Tavares. Raposo Tavares tem uma história bem interessante, né? O pai dele chegou no Brasil fugido por ter roubado o dinheiro da coroa. Mesmo assim, virou um dos capitães mores de São Vicente, na Baixada Santista, lá de Santos, em São Paulo. Depois, o próprio Raposo Tavares morou e viveu em São Paulo a vida inteira e atacou as missões no Rio Grande do Sul em 1627, né? Depois, por volta de 1640, ele fez uma jornada que se iniciou em São Paulo, o levou até a Bolívia, quase até os contrafortes dos Andes, e ele desceu pelos rios formadores do Amazonas até Belém do Pará, e em Belém do Pará voltou para São Paulo, tudo a pé ou em canoas indígenas. Quando chegou em São Paulo, não foi reconhecido nem pelo próprio cão. É verdade, o cachorro dele, que nem o cachorro do Ulisses na Odisseia, latiu para ele quando ele voltou, e o cão latiu e depois desfaleceu. Como se constituíam essas bandeiras? Elas eram basicamente feitas por um capitão-mor, com poder de vida ou morte sobre as pessoas que o acompanhavam, uma dúzia de homens brancos, a absoluta maioria deles paulistas, nascidos em São Paulo, 300 ou 400 mamelucos, ou seja, filhos de mãe indígena com pai português, e às vezes até 2.000 índios, ou escravos, ou domesticados. Essas bandeiras se punham em marcha, partindo a partir de São Paulo, porque São Paulo ficava no centro de uma rede de trilhas indígenas. É incrível, é incrível. Todas as grandes estradas brasileiras eram trilhas pré-históricas, percorridas pelos índios. A Regis Bittencourt, que vai de São Paulo a Curitiba e ao sul do Brasil, a Via Anchieta, a Imigrantes, Via Dutra, a Castelo Branco, a Fernão Dias, todas essas estradas que unem, que tornam São Paulo a capital geográfica do Brasil e que unem São Paulo a todo o resto do Brasil, eram originalmente percorridas pelos índios. Os bandeirantes que aprendem a viver que nem os índios, a caminhar em fila indiana que nem os índios, a sobreviver na mata, comendo mel silvestre, comendo palmito, vivendo de caça e de pesca, criando abrigos de folhas, tudo uma técnica de sobrevivência tupi, todas elas aprendidas pelos paulistas. E aí, quais são os principais bandeirantes? A gente acaba sabendo os nomes de cabeça. Fernão Dias, que é um cara que ficou 7 anos no sertão procurando esmeraldas, encontrou turmalinas, achava aquelas esmeraldas e morreu. Feliz da vida sem saber que não tinha encontrado nada de real valor. Raposo Tavares, né, do qual eu já falei, que é o bandeirante por excelência. O Anhanguera, isso é uma maravilha, né, que é o cara que pôs fogo na cachaça, dizendo, mostrou pros índios, água, botou fogo. Anhanguera, o diabo velho, Bartolomeu Bueno da Silva, um homem de uma crueldade impressionante. Domingos Jorge Velho, que é o cara que combateu o quilombo dos Palmares. Então, e outro bandeirante que se notabilizou é o Borba Gato. Se notabilizou tanto que virou um monstrumento. Como é chamada uma estátua de ladrilhos que tem em São Paulo, que é a coisa mais kitsch daquela cidade já kitsch por si. Porque os bandeirantes foram chamados de raça de gigantes por esses historiadores do Museu do Ipiranga, né? E viraram gigantes mesmo, especialmente gigantes de ladrilho. Outro momento engraçado dessa história dos bandeirantes que vale a pena ressaltar é que em 1954 São Paulo completou 400 anos. Então esses 400 anos fizeram com que houvesse uma grande celebração da história de São Paulo, a inauguração do Parque do Ibirapuera, grandes exposições para lá. E daí surgiram os paulistas 400ões, todos muito ricos, muitos deles cafeicultores, e aí se orgulhando das suas origens. Só que as origens deles eram justamente esses caçadores de índios, esses piratas do sertão, né? Mas só que eles já tinham virado quase uma nobiliarquia, né? E esses caras viraram heróis. É impressionante. Eles não tiveram nada de herói. E é assim que encerro essa história. A história é fabricada. A história é inventada. E teve um lado muito legal de São Paulo inventar esses seus heróis, que aliás são a cara de São Paulo, para contrapor a essa história que era contada no Rio de Janeiro, pelo Instituto Histórico e Geográfico. Entendeu? E pelo menos eles criaram genuínos heróis brasileiros. Genocidas, assassinos e heróicos. É isso. Você só vai ouvir essa história aqui no Não Vai Cair no Enem. Comigo, Eduardo Bueno. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.